Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, né, os novos aí que estão chegando, né, e você que já está acompanhando o canal, seja bem-vindo também, né, essa nossa aula. Eu sou o professor Rodrigo e vamos aqui a mais uma aula, certo? Mais uma aula matemática e tratando-se agora do assunto de física, né? Estamos aí numa sequência, né, de aula de vetores. Na nossa aula 1 de vetor, a gente viu aí, né, os vetores na parte teórica. Na aula 2 vimos a soma de vetores. E nessa aula 3 nós vamos ver atividades de soma e subtração dos vetores, certo? Então vamos aqui às atividades. Dados os vetores A 12,5 e B menos 9, menos 1, determine o módulo resultante. Gente, observando bem essa questão, o que é que a gente pode observar dela? No finalzinho, ela não nos fala aí sobre um ângulo. Então, se ela não fala de um ângulo, o que é que acontece? Trata-se de como se fosse uma distância de um determinado local, certo? Porque ele não falou que tem aquele ângulo. Professor, o que é que isso acontece? Como é que a gente pode observar isso? Presta atenção, vem comigo, gente. O que é que acontece? Ó? Quando isso acontecer, né, algum determinado problema, certo? Esse problema está se tratando, como falei inicialmente, de uma velocidade, ou seja, dois vetores que estão numa determinada local que está se tratando de uma velocidade, ou seja, de uma distância, na verdade, né? Se fosse velocidade, eu falava velocidade média, entendeu? Então, como é que isso vai ficar, gente? A gente vai fazer ele pelo módulo resultante inicial, né? Que é o e ao quadrado igual ao a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas, professor, toda vez que acontece, a gente vai fazer isso basicamente, né? Que tem questões aí que fala de determinado móvel que se moveu até um local, e aí nesse caso ele não colocou ângulo, certo? Então se trata aí, digamos, de uma reta, certo? Aí aqui, o que é que a gente observa? Nós temos aqui, para cada vetor, nós temos dois valores, está observando? Nós temos 12,5 aqui e aqui menos 9, menos 1. Então, dois valores. E como é que a gente vai fazer agora, gente? Se temos dois valores, é simples. Basta a gente fazer o seguinte aqui, ó. Quando nós temos dois valores, né, acompanhado de uma vírgula, o que é que isso acontece? Isso aqui é plano cartesiano, lá de matemática. No plano cartesiano, o primeiro sempre vai ser o x, o segundo sempre vai ser o y. Então vamos levar em consideração que o x vai ser o nosso aqui, né? E o y vai ser, né, o nosso vetor b. Então como é que isso vai ficar aqui, ó? Vem comigo aqui, ó. Vou fazer separadamente aqui. O a é igual ao 12 e pegando o sinal menos 9, certo? E o b é igual ao 5 menos 1. E lembrando também para vocês que tem outra forma de vocês fazer, se vocês quiserem, né? Que às vezes você viu a aula aí de vetores anterior, o professor fazendo uma soma, se vocês quiserem para fazer, né, a soma também entre parênteses, certo? 12,5 mais, aqui entre parênteses, menos 9, menos 1. Vocês podem fazer desse jeito também, tá certo? Mas vamos fazer aqui, né? Já que estamos desse jeito aqui. 12 menos 9, né? Lembrando aqui que sinais diferentes subtraem. Então 12 menos 9 dá igual a 3. E 5 menos 1 dá igual a 4, certo? Agora vamos mudar aqui de piloto para a gente fazer a resolução. O r ao quadrado é igual, no lugar do a eu colocarei o 3. Mais, novamente, no lugar do b eu colocarei o 4. Essa partezinha aqui, gente, que alguns alunos se perdem aqui nesse início, é só trocar. No lugar da letra, coloca, né, o número, certo? Concluindo, nós temos aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, certo? Que dá igual a 9. Mais, do mesmo jeito aqui, 4 ao quadrado.
4 vezes 4 que dá 16. E o r ao quadrado é igual a 9 mais 16. 9 mais 16 é igual a 25. Ok? Aí para concluir aqui, gente, né? Você que está chegando agora, né, que não acompanhou a nossa aula de equação, mas não lembra, né, como é que resolve uma equação, isso aqui é uma equaçãozinha e a gente tem que deixar o final para concluir a letra sozinha, que nossa ideia é descobrir o valor da letra. Então aqui ó, o R vai ficar sozinho, que vai ser igual, repetimos o 25, e aí o que acontece? Se nós deixamos a letra sozinha, o 2 ele tem que passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele vai inverter a operação dele, ou seja, ele está em potência, vai passar em raiz. Ele está na potência de base 2, ou seja, está ao quadrado, então vai passar em raiz quadrada, certo, gente? Finalizando, o R é igual a raiz quadrada de 25, que a raiz quadrada é o número que eu multiplico duas vezes, que dá o número que está aqui dentro do radicando. Se ele é 25, então logo a raiz dele vai ser 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então esse é o vetor resultante aí da questão de número 1, certo? Vamos agora aqui à questão de número 2, gente. A questão de número 2 está dizendo o seguinte: determine o vetor diferença entre os vetores A3, B6, formando o ângulo de 120 graus. A diferença agora, ele nos deu aqui no finalzinho um ângulo de 120. Tem algumas questões que não dá o ângulo, mas no finalzinho aqui ele coloca aqui ó, um cantinho, não dá diretamente nas questões, tá? Dentro da questão. Agora para o vetor diferença, gente, ele tem uma pequena diferença que depois no finalzinho volta para a mesma coisa, né? É engraçado, né? Mas é assim mesmo. O que acontece? Nós temos aqui a diferença dos vetores, ou seja, a subtração. Então, no vetor resultante, nós temos aqui ó, os vetores, ficaria como assim? A menos B, certo? Aí o que acontece? Aqui a gente vai subtrair o vetor, nós estamos dizendo que o vetor é como se estivesse invertendo o vetor. Aí para usar a multiplicação, você vai ver no livro de vocês, quem está aí estudando, que está o seguinte, ó, que é igual ao A mais o menos B. Ok? Então é assim que vai se comportar a diferença do vetor, é assim que a gente vai fazer essa subtração de vetores. Só que acontece o seguinte, gente, por que colocou essa soma aqui? Acontece o seguinte, a melhor forma da gente fazer essa soma de vetor é a gente colocar antes no módulo, ou seja, a gente entender que antes da gente chegar na subtração, a gente vai passar pelo módulo desses vetores. Já entendeu o que vai acontecer, né? Quando a gente coloca no módulo, o número fica positivo. Mas por que isso, professor? Você está me ensinando a fazer a diferença e depois ficar positivo, ficar na soma? Observa, vem comigo. No finalzinho do vetor, dependendo da numeração do B, olha o que vai acontecer. Dependendo da numeração do B, esse vetor vai dar um valor negativo. Compreendeu? E o vetor ele não pode ser negativo, o vetor tem que ser positivo, né? À toa que a gente temos aqui o módulo, certo? Então, basicamente, não vai mudar muita coisa não. Ou não vai mudar quase nada, né? Então, vamos aqui. Né? Como a fórmula já está aqui em cima, a gente só vai substituir, tá? As letras, então presta atenção. R ao quadrado é igual ao A, ou seja, 3 ao quadrado, mais o B, né, aqui nós temos 6 ao quadrado, mais 2, lembrando que esse 2 é da fórmula, né, 2 vezes o A, que é o 3, vezes o B, que é 6, e vezes o cosseno de 120. Na tabela aí, o cosseno de 120 é menos 0,5, ok? Aconselho vocês aí a ter acesso à tabela, ou então no celular aí, né? Pesquisar aí o cosseno do número, ele já nos dá a resposta, certo? Então o r ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, né, que dá 9, mais 6 ao quadrado, mesmo jeito, 6 vezes 6, que dá 36,
Mas, o que acontece? 2 vezes 3 vezes 6 vezes menos 0,5, certo? Que isso vai dar igual a menos 18. Ok? Essa conta toda aqui vai dar menos 18. Finalizando, o r ao quadrado é igual a 9 mais 36, dá igual a 45, não é isso, gente? E aqui nós temos, ó, jogo de sinais, certo? Nós temos aqui, né, o mais ou menos, ou seja, sinais diferentes. Né? Sinais diferentes é positivo, então menos 18. Finalizando aqui mais ou menos a nossa conta, nós temos que 45 menos 18 é igual a 27. E para finalizar, vamos largar o R aqui sozinho, né, nessa letra largadinha aí. E o R é igual a raiz quadrada do 27, certo? Concluindo aqui, né, o 2 está em potência, passa em raiz. E a questão ela pode ficar assim, tá certo, gente? Porque nós se tratamos de uma raiz quadrada não exata, certo? Mas se por acaso, observa bem, às vezes o aluno termina a questão e vê lá os quesitos que tem uma numeração, né? Mas ele fica perdido. Eita, será que eu errei a conta? Porque o que aconteceu, né? A minha conta aqui deu raiz, lá tá tendo um número, né? Lá nos quesitos. Digamos aqui que os quesitos tá aqui, ó. Vou colocar aqui só um exemplo, aqui está 5, aqui está 6 e aqui está B 5,1, né? Aí o que acontece? O aluno termina a conta e finaliza numa raiz. E aí lá no final está uma numeração. Certo? O que acontece? Às vezes a gente fica pensando, será que eu errei a questão? Não, gente, é simples, é só a gente pegar aqui, ó, e tirar a raiz quadrada do 27, certo? Tirando a raiz quadrada do 27, dá igual a 5,1. Né? Como é que a gente imagina uma raiz quadrada não exata, gente? A gente vai por suposições, certo? Aqui, ó, a raiz quadrada que chegaria perto seria do 25, né? Que dá 5. Então, depois daí, você só coloca a vírgula e vai multiplicando até chegar aproximadamente a 27. Claro que aqui dá 5, alguma coisa, né? Que eu supus aqui, coloquei somente 5,1. Tá ok, gente? Então, galerinha, essa aí foi nossos exemplos de subtração e multiplicação de vetores. Vamos agora aí a outro exercício de multiplicação por um vetor. Bom, que assim a multiplicação de vetor, nós temos essa formulazinha aqui. Lembrando que essa fórmula aqui, em alguns livros, o professor explicando, você vai ver de forma diferente, tá? Eu já vi que alguns tem o U, alguns tem outras letras, vai ver de forma diferente. Mas aqui, né, nós temos aqui o P igual a N vezes V. Esse P aqui, ele representa produto, já que a gente está falando de multiplicação, tá certo, gente? Então nós temos essa formulazinha aqui que é muito simples, gente. Ó. O N é um número qualquer, representa um número infinito aí, né? E o V, o nosso vetor, certo? Aí um exemplo, se nós temos um vetor A, certo? Então temos aqui o vetor A, e nós temos o natural dele como sendo 2, então vai ficar 2 vezes o vetor A, certo? E o P é igual a 2A, ok? Então é igual a 2A. Então essa é a multiplicação. Percebeu como é simples? E aí se eu recebo aqui, se a questão me dá o valor do vetor, e nós vamos terminar aqui esse vetor aqui, que o P aqui vai se tratar como se fosse um vetor, assim, vamos dizer assim. Ele falasse que o vetor, por exemplo, é 4, vai ficar P é igual a 2 vezes 4 e o P é igual a 8. Entendeu? Muito simples, certo, gente? É muito simples, só precisa a gente prestar atenção na questão, tá? Na questão e aí na interpretação, certo? Porque muitas das vezes a questão vem e a gente não se esforça a interpretar e já vê de cara uma complicação. Se você não prestar atenção,
já foi, se perde, tá? Não adianta dizer lá Deus nos acuda, fugir, que não adianta. Se perdeu, já foi, certo, gente? Se perdeu, já era. Então presta muita atenção no que a questão lhe dá e no que você tem que resolver. Né? Já vi questões aqui de produto do natural do vetor bastante complicada que se não prestar atenção aí as coisas não vão bem, certo? Qualquer questão, né? Seja ela mais simples que for, até negocinho lá de soma normal lá, né, de matemática, se não prestar atenção, né, já foi. Então, o primeiro fato é ler a questão e interpretar. Depois, só vir para o cálculo, certo? Então, deixa o seu like aí, né, se inscreve no nosso canal. Esse foi a nossa operação de vetores e até a nossa próxima aula. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, tá certo, gente? Para finalizar então, né, a nossa aula de operação com os vetores, né, a gente já viu aí, né, a soma, subtração e multiplicação de um vetor por um número natural. Agora, para finalizar, a gente vai ver o deslocamento vetorial, gente, certo? Nessa aula agora eu resolvi, né, na continuação da aula, trazer para vocês velocidade média, né? Mas vocês vão observar que vai ter mais, né? Vai ter aceleração e etc. Só que isso daí eu vou trazer em um próximo vídeo, né? Para não ficar muito longo. Vocês viram também no início da nossa aula de vetor, na nossa aula de número 1, que a gente falou sobre o V, sobre o A e sobre o vetor D, certo? Nós falamos aí sobre esses vetores, tá? E o vetor D representa justamente a parte que nós estamos falando, o deslocamento, o A, a aceleração, e o V, a velocidade média, que é o que a gente temos aqui, né? Tenho certeza que vocês já viram aí falar sobre a velocidade média, né? Como eu falei, alguns livros traz a velocidade média já no vetor, outros livros trazem a velocidade média antes e depois a velocidade média no vetor, né? Inclusive acontece com um livro ao qual eu trabalho, né? Ele faz esse tipo, certo? Então aqui, gente, nós temos o seguinte, ó. O VM, né, ele significa a velocidade média, já inicialmente falada. O D representa o deslocamento do objeto, certo? E o ΔT, né, representa o tempo. Delta, eu acredito que você já sabe, né? Delta é uma variação. Está tendo uma variação porque está tendo dois valores. E essa variação a gente fala o seguinte, ó, se você pegar uma questão aí que tem dois tempos, né, digamos que um objeto foi a 6 segundos e terminou a 10, por exemplo, só um exemplo para a gente concluir, o que acontece? É o tempo final, né, o delta é o tempo final, menos o tempo inicial. Né? Então, delta tempo é o t final menos o inicial, ok? Então vamos aqui, gente, a um pequeno exemplo que eu trouxe aqui, né, para a gente trabalhar isso daí. Né? Alguns alunos vão ignorar as informações desse tempo aqui, né, mas vamos lá. Um veículo faz um trajeto na BR-116 a 180 km por hora, né, no instante de 4 segundos. Qual a velocidade média desse vetor? Então, olhando lá para a nossa fórmula, nós temos o quê? Que o Vm é igual ao deslocamento, nesse caso aqui está sendo 180, certo? Sobre o tempo de 4 segundos. Gente, vocês vão observar que tem algumas questões, ou até alguns professores, né, que fazem aí, né, a transformação de horas, né, de horas por segundo, certo? Nesse nosso caso aqui, não vai precisar fazer transformação, porque, né, o 4 já está em segundos, certo? Então é só a gente fazer o cálculo, né, final. E aqui também nós temos apenas um valor, né, do segundo, então já está já quase tudo concluído. Então nós temos aqui que 180, o Vm é igual a 180 dividido por 4. Quanto é que dá 180 dividido por 4, gente? Dá exatamente a 45. Não é isso? Concluído? Então, gente, essa é a nossa velocidade média, tá?
o nosso cálculo de velocidade média é muito simples, só basta você prestar atenção nas informações e na interpretação do problema, tá? Qualquer problema, se você não prestou atenção, mesmo que seja o mais fácil, o mais simples, não vai para lugar nenhum. Então, o primeiro foco de qualquer problema, de qualquer questão, é ler com muita atenção, interpretar as informações, tá? Se você não consegue fazer que nem eu estou fazendo aqui, professor Rodrigo, você separa por partes, né? Coloca aquele deslocamento de um lado, do outro lado o tempo, e aí já coloca na fórmula, entendeu? Então, gente, esse foi o nosso vídeo, né, de a nossa aula de operações com vetores. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, que vocês tenham entendido aí, né, e aprendido para resolver aí o que vocês estejam buscando, né, nessa aula. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilha para os amigos, né, os coleguinhas de escola, para que eles possam estar acompanhando o nosso canal e o nosso canal possa estar alcançando o maior número de alunos, né? A gente possa estar ajudando vocês a melhor compreender e as melhores estratégias matemáticas, tá certo, gente? Então até a nossa próxima aula. Valeu!